O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Pai, nessa noite nós te agradecemos por estarmos todos aqui. Agradecemos a esta casa e ao amparo espiritual que recebemos desde o entrar do portão. Que possamos sentir as energias emanadas a cada um de nós. Que o silêncio se faça a todo momento, para que possamos receber as bênçãos vindas do alto. Que possamos, Senhor, enlaçar os nossos corações ao do nosso Mestre Jesus e com Ele conversar. Senhor, obrigado. Que possamos sair daqui melhores do que entramos. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Então, unidos num só coração e num só pensamento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai da vida, que nos permitiu estarmos aqui hoje, neste lar abençoado, para recebermos as bênçãos que viemos buscar. Agradecer a Jesus, que esteve conosco neste caminho até aqui e que está conosco todos os dias, rogando a Ele que ilumine os nossos pensamentos para que possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje. Agradecemos aos mentores espirituais dessa casa e aos nossos mentores individuais que nos acompanharam também até aqui. E com essa mesma vibração de amor e de carinho, vamos envolver o nosso irmão José Carlos, que trará para nós o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações agora e sempre. Meu nome é José Augusto, né? Eu vim aqui pela indicação do Conselho Federativo. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade que esta casa me dá de falarmos sobre as verdades divinas, né? Os ensinamentos de Jesus. Eu só tenho que agradecer.
E nós vamos ao tema de hoje, a palestra de hoje. A lição é do livro Fonte Viva, Mensagens de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a lição 31 desse livro e o tema é Lavradores. Eu vou fazer a leitura dessa lição e depois nós vamos fazer um comentário. Lavradores. E o texto bíblico aqui, colocado por Paulo de Tarso, que está em Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E Emmanuel diz assim: há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada, a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador, distinguido por César, o mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador, dedicado às próprias obrigações, será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Emmanuel. E aí nós demos uma olhadinha, no dicionário para definir bem o que é lavrador, E lavrador é aquele que prepara a terra para gerar alimentos. Trata-se de uma profissão importante, não apenas para as pessoas, como também para a economia do país. O árduo trabalho do lavrador ajuda no desenvolvimento de uma região e aumenta a renda da família rural. Então nós vamos percebendo que realmente o lavrador é aquela criatura que cuida da terra, que prepara a terra, é jogada a semente e ele aduba essa terra, tem um cuidado todo especial para que dali saia a alimentação para todos nós,
Então, esse cuidado com a lavra da terra exige muita disciplina, dedicação, é um trabalho árduo, né? Nós temos que levantar cedo, né? Inspecionarmos toda a lavoura, cuidarmos da terra, dos bichinhos ali que estão sempre prontos a criar problema ali com o que foi plantado. Então é um trabalho árduo, mas é bastante gratificante, como é observado aqui na leitura que nós fizemos, porque isso pode se produzir a riqueza, inclusive para um país, né? Lembrando, né, de que o nosso país, o Brasil, ele é um grande produtor, né, de grãos, soja, milho, café, é um dos campeões produtores do que nós colocamos aqui, e isso é exportado para outros países, né? Então isso é gratificante. E ouvindo essas primeiras leituras que nós fizemos, desses parágrafos, nós assim fomos chamados, né, para que fizéssemos uma analogia do que o Emmanuel colocou, né? Falando sobre o lavrador, o homem do campo. Mas nós estamos tratando aqui, inclusive a mensagem foi dirigida para nós, que somos cristãos, somos espíritas, né? E sabemos da importância do trabalho da lavra no campo material. Mas nós vimos, inclusive aqui na leitura me parece que no 8º parágrafo, que diz, né? Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Então, fazendo essa analogia, usando a nossa cognição, né? Nós olhamos essa palavra, né, também no dicionário para entender o que é analogia, ou seja, nós refletirmos, né, usarmos a nossa inteligência, o nosso raciocínio sobre essa lição que nos foi passada, né? E no que se refere à lavra do Espírito, nós vamos, inclusive, né, aprendendo com Jesus, né, como desenvolver esse cuidado, essa atenção para com o Espírito, com o nosso interior. E como nós que frequentamos já o ambiente cristão, o ambiente espírita, nós vamos adquirindo, né, esse conhecimento maior que Kardec coloca para todos nós, né, informando que nós somos espíritos eternos, né? Nós somos compostos de corpo físico, corpo material, corpo perespiritual, né, que envolve o espírito e o espírito. E para nós vivermos aqui no plano físico, nós precisamos do corpo perespiritual e do corpo físico de matéria, que é composto de energia. Nós somos energia condensada, né? E essa energia condensada vai chegar uma época que nós vamos ter que deixá-la no túmulo, né? Nós vamos ganhando idade, aqueles que não desencarnarem prematuramente vão atingir a idade avançada, né? Inclusive eu até tenho uma certa preocupação, porque nós já estamos chegando numa idade também não muito adiantada, mas estamos chegando lá, e vamos deixar esse corpo físico aqui, né?
vamos voltar ao pó da terra e vamos continuar vivendo em espírito, vamos retornar à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem, nós não somos aqui, nós estamos de passagem aqui. A nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, é o mundo espiritual. E nós vamos lembrando daquela passagem de Nicodemos, né? Um doutor da lei, conhecedor das verdades divinas, né? Doutor das leis mosaicas, né? Conhecedor dos 10 mandamentos, né? Que Moisés trouxe para todos nós, né? Que são leis divinas, né? E Nicodemos, ele raciocinando sobre os milagres, entre aspas, né, que Jesus fazia, né? Fazia com que o cego voltasse a enxergar, viesse a enxergar, o paraplégico viesse a se movimentar, a andar. E ele pensava da seguinte forma: poxa, se Jesus fazia tudo isso, com certeza deveria estar com Deus sob o seu amparo, sob a sua sustentação divina, né? E ele resolve manter um contato, uma conversa com Jesus, para uma troca de ideias, né? E essa troca de ideias foi organizada na calada da noite, né? Às escondidas, porque ele, como doutor da lei, não queria que as outras pessoas vissem ele ali no contato com Jesus, porque Jesus era considerado por muitas criaturas da época que era um feiticeiro, que era uma criatura endemoniada, né? Isso é uma realidade, né? E Nicodemos pergunta para Jesus: mestre, sei que pelo que o senhor faz, só poderia ter Deus contigo, né? E eu quero que o senhor me diga o que eu devo fazer para conquistar o reino dos céus. E Jesus diz: necessário é que nasças de novo. E Nicodemos fala: mas como eu nascer de novo, retornar ao ventre materno, sendo uma criatura adulta, né? um velho, como é que eu vou retornar ao ventre materno? E Jesus diz: necessário é que nasças de novo, né? Todos nós surgimos da água e do Espírito, não é? Ou seja, a água tinha um significado na época de vida, não é? E tudo que vem da água é matéria, não é? E tudo que vem do Espírito é Espírito. Então são coisas distintas, matéria e Espírito. E Jesus ainda observa a Nicodemos, né? Não se surpreenda do que eu estou te dizendo, necessário é que nasças de novo, né? Então fica essa passagem do Evangelho para todos nós, que a reencarnação é uma realidade mesmo, né? Não somente por essas palavras, porque inclusive existem outras religiões que se colocam como religiões cristãs, né? Que dão uma outra interpretação dessa passagem do Evangelho de Nicodemos, ou seja, que a criatura venha a nascer de novo, nas suas ideias, nos seus pensamentos, na sua conduta, no seu comportamento, né? Mas, por intermédio de muitas outras passagens do Evangelho, nós vamos nos conscientizando dessa verdade divina, né? E tem aquela outra passagem do Evangelho
que Jesus, após a sua crucificação, ele foi encaminhado para o sepulcro, né? E Maria de Magdala vai até o túmulo de Jesus, levando aromas, perfumes para colocar no corpo de Jesus, né? E ela entrando ali no túmulo, estava aberto, aquela pedra que tampava o túmulo foi movimentada, estava aberto o túmulo. Ela entra e observa a lápide do túmulo vazia, sem ninguém. E ao lado, um homem, né, com vestimenta branca ali, normal. Ela fica surpresa, né, e pergunta àquele homem: onde é que está o meu mestre? Quando ela olha assim, era Jesus com quem ela estava falando. E Jesus diz: Maria, não toques em mim, né? Vá até os meus discípulos, os meus irmãos, e diga que em breve eu vou estar com eles, né? Ela sai, né, ali do local com muita alegria, né, com lágrimas nos olhos de alegria, e vai até os discípulos de Jesus e passa essa informação, né? Jesus está presente, ele está vivo, ou seja, Jesus se materializou, né? Se materializou. Nós podemos até abrir um parênteses aqui com relação às materializações, né? No início da mediunidade, do exercício da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele se dedicou muito nessa área dessa mediunidade de materializações de espíritos. E Chico Xavier, junto com Peixotinho, que era um médium de Minas, né, que tinha a faculdade mediúnica de exalar o ectoplasma para as materializações, e Chico Xavier participou de várias tarefas nessa área de materialização de espíritos, né? Então, a materialização é uma realidade, isso é provado já cientificamente, não pela ciência tradicional, né, que considera esses acontecimentos, né, da materialização necessários de mais estudos, mais aprofundados. Mas as materializações estão aí já há milênios, né? E aí nós lembramos daquela passagem de Tomé. Tomé não acreditou, falou: não, você está falando que Jesus retornou, ele foi crucificado, ele morreu, não, isso daí você está falando, eu não estou acreditando, não, nem vou acreditar numa coisa dessas, né? E aí, numa reunião que foi organizada, lá que Jesus disse que estaria presente, ele entra no ambiente ali e vê Tomé, né? E se aproxima de Tomé e mostra a mão para ele: ó, Tomé, está aqui, ó, você está vendo a minha mão, né, marcada dos cravos, né, da cruz, né? E aí Tomé fica surpreso, né, e também fica desconcertado, chora, né, de alegria, de angústia por ter pensado sobre a não existência da vinda de Jesus. Mas isso foi uma passagem, né? E Jesus fica por 40 dias convivendo ali com os seus discípulos, passando orientações, informações várias de como deveriam proceder na difusão dos seus ensinamentos, das verdades divinas, né? E esses ensinamentos, essas informações são de suma importância para todos nós, né? E voltando sobre
o lavrador que todos nós somos, lavradores do Espírito, queiramos ou não, estamos aqui no plano físico com a finalidade de lavrarmos a cada um de nós a nossa espiritualidade, né? E caminharmos na vida com Jesus, né? Então nós vamos observando, né, de que necessário é desenvolvermos no âmbito moral cristão, porque é bastante comum, não é? Inclusive na atualidade, né? Estamos no século XXI, mas ainda temos como objetivo nas nossas vidas e passamos para os nossos filhos, né? Aquela ideia que para nós vivermos bem, sermos felizes, né? Que nada nos falte na vida, necessário é fazermos uma boa faculdade, nos tornarmos um doutor, né? Termos uma boa casa, um bom carro, né? Uma boa vestimenta, uma boa aparência sempre, cuidarmos muito bem de nós, né? Tudo bem, é necessário nós termos essas preocupações, né? Mas se nós não tivermos avanço, progresso espiritual no campo moral, da nossa moralidade, de nada vai adiantar aquilo que nós conquistamos no âmbito material. É como construir a nossa casa sobre alicerces movíveis. Construímos a nossa casa sobre a areia, movediça inclusive, porque surgindo probleminhas maiores no clima, na temperatura, um vendaval que venha a surgir, a nossa casa será destruída. Então, a evolução no campo moral, aí nós falamos, que campo moral é esse? Nós vamos aprendendo, né, na doutrina espírita, que existem leis divinas que nos regem, né? Às vezes nós ouvimos, não, nós temos que ter temor a Deus. Temor a Deus porque Deus é amor, Deus quer bem a todos nós, né? Jamais nós devemos ter medo dele, absolutamente. Ele está sempre nos auxiliando, nos ajudando 24 horas por dia. Mas como pode? Pode sim, sem a menor dúvida, ele está sempre conosco. E Jesus também, como ele nos disse, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós precisamos, para irmos a Deus, sentir a presença de Deus no nosso coração, nós precisamos ir por Jesus, por intermédio dos seus ensinamentos, né? Considerando, como nós estávamos dizendo, de que existem leis que nos regem. E as leis elementares que nós aprendemos já de há muito tempo, né? As leis de Moisés: amar a Deus, não cometereis adultério, não desejar a mulher do próximo, não ter inveja, honrar pai e mãe, não é? São leis divinas que toda vez que nós transgredirmos essas leis aí que nós colocamos, nós nos penalizamos, sofremos, vivemos no inferno, não é? E tantas outras leis que nós vamos aprendendo na doutrina espírita, né? A lei do progresso, a lei do trabalho, a lei de causa e efeito. Essa é uma das leis que chama muito a nossa atenção, né? A lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o meu próximo, né? Eu vou receber em troca aquilo que eu fiz. Se eu ajo para com o meu próximo com ódio, com desejo de vingança, com gozação, né? Agredindo a pessoa com o nosso pensamento, às vezes nem fisicamente, só com o pensamento,
nós vamos receber em troca essa força que nós mandamos para frente, isso volta para nós. É a lei de causa e efeito. Nós somos construtores do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Nós sempre vamos colher os frutos das nossas atitudes, do nosso comportamento. Não que Deus vai nos castigar, absolutamente. Ele vai dar sempre oportunidade para nós repararmos os erros que nós cometemos. E é a função das reencarnações. Se nós não progredirmos aqui no campo moral, aqui enquanto encarnados nessa vida, nós vamos ter uma outra oportunidade. E com certeza essa oportunidade outra pode ser uma oportunidade onde vamos passar por problemas maiores em função das atitudes, do comportamento que tivemos, né? Nós lembramos daquela passagem do André Luiz. André Luiz foi um médico nessa última encarnação dele, né? Um médico, e ele desencarnou, foi para o plano espiritual e foi para um umbral. Ficou no umbral, que é uma região de muita dor, muito sofrimento, por 8 anos. Ele ouvia aquelas palavras para ele, né? Suicida, suicida. E aí ele foi resgatado do umbral e foi para o nosso lar. Acho que todos ouviram, assistiram o filme, né? O Nosso Lar. Ele saiu do umbral e foi resgatado para o nosso lar. E o Clarencio era um ministro lá do Nosso Lar, que o resgatou do umbral, que se tornou assim o seu orientador, né? E André Luiz disse para o Clarencio: Clarencio, eu ainda sofro muito, tenho problemas no estômago, na região gástrica total, né? Sofri muito no umbral, continuo sofrendo, queixas diversas ele colocou ali para o Clarencio, né? E disse também, puxa vida, mas eu morri, desencarnei, passando por um hospital, né? E todos me chamando de suicida. Por que isso? E aí o Clarencio explicou para ele: você foi um suicida inconsciente, por intermédio das suas atitudes, do seu comportamento. Você pegou sífilis, você ingeria a bebida alcoólica, foi uma pessoa agressiva, né? E aí você teve o resultado das suas atitudes, do seu comportamento, lesou o seu corpo físico, né? E foi considerado um suicida. Então, nós vamos... eu não quero passar do horário, pode passar. Mas, então, nessa vida que todos nós temos, que estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, todos nós vamos passar por situações difíceis, situações de prova. Estamos levando a nossa vida, está indo tudo bem, mas de repente surge um problema maior. Se nós não tivermos essa sustentação espiritual, se não desenvolvermos essa lavra do Espírito, com certeza nós vamos ter problemas. Vou contar uma historinha rápida que aconteceu no trabalho, que eu trabalho na área comercial, e lá tem um cliente que estava devendo alguma coisa lá para a firma, lá, e não estava pagando, passando por dificuldades financeiras e tal. Então, semana passada, nós soubemos que esse senhor, nós não conhecemos pessoalmente, deve ter os seus 58 anos de idade, mais ou menos isso, que ficou apavorado com a situação que estava vivenciando e tentou o suicídio, né? Fez ali uma corda do lençol, amarrou no pescoço
e agarrou a sua esposa para pular da sacada do apartamento. Né? Incrível. E aí ela conseguiu se safar, foi para o banheiro com o celular, acabou chamando a polícia, e aí o homem lá não chegou a se jogar da sacada, né? Chegou a polícia e deu ordem lá na situação, e aí soubemos somente do caso que aconteceu, que eu passei agora, né? Então, foi um exemplo. Eu falei, puxa vida, que ponto, né? Depois aí nós ficamos sabendo que era uma pessoa que não tinha sustentação espiritual, não tinha Deus na sua vida, cuidava só das coisas materiais. Então, é o que nós já conhecemos, né? É necessário nós cuidarmos do espírito, cuidar das coisas materiais, sem problema nenhum, mas não vamos deixar do vínculo que nós devemos ter com o ambiente espírita, com o ambiente cristão, para nós nos fortalecermos espiritualmente. E com o tempo, assumindo tarefas dentro da casa espírita, participando de cursos, né? Fazendo a caridade, não a caridade só de dar cestas básicas, mantimentos, roupas, não é isso. A caridade da nossa transformação moral. Levarmos a nossa palavra de atenção, de carinho para com o nosso próximo, para com os nossos familiares, seja onde nós estivermos, né? Então, meus irmãos, eu desejo a todos muita paz e que nós estejamos sempre com Jesus. Muita paz a todos. Então, agora já abastecidos um pouco mais cristãos dos conhecimentos do nosso Mestre Jesus, esse banquete de luz, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vibrar por este nosso planeta. Onde quer que esteja um irmão necessitado, vibramos amor, vibramos paz, vibramos luz, vibramos saúde e bênçãos sem medida sobre cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão nas ruas, nas drogas, no mal, aqueles que estão doentes, sejam nos hospitais ou sejam em seus lares, nossos irmãos que estão nos presídios, orfanatos, asilos, enfim, onde tiver um irmão nosso que necessite dessas vibrações, sejam pela espiritualidade levados a cada um deles. Vibramos pelo nosso lar, por nossos familiares e amigos, e que nosso Mestre Jesus, juntamente com toda a espiritualidade, possa nos levar de volta aos nossos lares e lá permanecer conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.